Boa tarde, gente. Hoje nós começamos então mais uma videoaula da parte específica de micoses. Na videoaula passada nós trabalhamos então com alguns conceitos importantes relacionados à questão das estruturas e principais características dos fungos. E hoje então nós vamos dar continuidade e vamos adentrar na parte que nos compete, que é importante então dentro dessa questão relacionado então à parte de micoses clínicas. O que nós vamos abordar hoje, então, é o princípio de desenvolvimento de infecções fúngicas oportunistas, tá? Relacionados, então, à sua caracterização específica de serem agentes organizadores, tá? E responsáveis por ocasionar lesões no tecido epitelial. Então, a partir deste processo e desse conceito, nós vamos trabalhar distintamente com dois grupos que fazem parte deste processo inicial das micoses, que são os grupos mais comuns, corriqueiros, que podemos observar dentro destas caracterizações de infecções fúngicas, que são exatamente aqueles fungos que vão estar relacionados no grupo das micoses superficiais e cutâneas. A ideia aqui é poder passar para vocês, então, toda a organização geral destes compostos, relacionados, então, às suas principais características, tá? Na qual nós vamos abordar especificamente, então, as questões de crescimento, as suas questões de características macro e microscópicas, da quais nós já vínhamos abordando, o porquê este nome caracterizado como micoses, né? E também uma terminologia muito importante na qual vai ser utilizado dentro desta parte específica quando se trabalha com micoses superficiais e cutâneas. A expressão tínea é uma expressão muito comum e que se vem desde os tempos mais antigos e remotos e que relata a estruturação das lesões que lembram muito a organização específica de como era visualizado antigamente nas questões de processos infecciosos por alguns pequenos parasitas, entre eles como, por exemplo, o bicho do pé e bicho geográfico, que deixavam marcas por estarem ocasionados então para perfuração dentro da parte da pele e formando então trilhos e caminhos especificamente localizados dentro dessas porções. Com o passar do tempo, acabou se descobrindo, então, se fazendo uma separação de que ali nós temos alguns determinados grupos de parasitas, enquanto aqui o que nós estudamos, então, são outras estruturas, como os fungos, que vão ocasionar lesões nesta região da parte do tecido epitelial e que eram caracterizados como similares neste contexto e neste processo, e a partir disso, então, se teve esta denominação. Uma outra característica na qual nós vamos abordar dentro dos grupos que compõem os fungos de micose superficial e cutânea é a relação com as suas questões metabólicas. Gente, o que nós podemos pensar e caracterizar de associação e aproximação entre estes grandes grupos específicos que compõem as micoses superficiais e cutâneas? É exatamente a mesma caracterização do seu elemento de matéria nutritiva básica e principal que vai ser utilizada no processo para que ele consiga ter as suas reações metabólicas básicas. Isto é, a caracterização específica da utilização de queratina como base principal da degradação dessas estruturas da epiderme como fonte nutritiva e base fundamental das suas reações metabólicas para que ele, então, neste processo, consiga dar sequência aos seus processos de multiplicação. Nós também vamos depois separar e caracterizar conforme as suas estruturas macro e microscópica, como eu falei para vocês anteriormente, relacionando então principalmente as questões de quando se vê no meio de cultura, do que é de se esperar daquela colônia, se serão pluricelulares, se serão unicelulares. Com isso, então, nós temos a caracterização da organização em hifa. Dentro do processo de organização em hifa e micélio, na parte reprodutiva, se nós vamos ter estruturas como algodonosas, aveludadas, penuginosas, e essas caracterizações clássicas. E na parte, então, específica microscópica, as suas organizações de estruturas conidiais e as organizações de hifas ou suas questões de serem leveduriformes.
No processo de leveduriformes, lembra que eu comentei com vocês na videoaula passada, um ponto importante, então, é exatamente a questão destas estruturas específicas estarem formando os blastoconídeos. Os blastoconídeos nada mais é do que o processo, né, de brotamento da qual estes indivíduos leveduriformes vão estar apresentando. E aí nós vamos ter algumas caracterizações e alguns pontos importantes dentro destes grupos, tá? Tanto micoses superficiais quanto cutânea vão receber a nomenclatura de serem dermatófitos, tá? Exatamente caracterizado pelo local aonde eles vão estar associados, tá? Com o processo de degradação e as características principais da sua matéria nutritiva, na qual vai ser a principal a ser utilizada, retomando de novo então a questão da queratina como um fator importante. Tá? Nós vamos ter depois um ponto de separação específica quando nós começarmos a exemplificar e caracterizarmos os tipos de micoses superficiais e depois adentrarmos nas micoses cutâneas, isso vai ficar um pouco mais evidente e mais claro. Mas para nós relacionarmos agora e trazermos este ponto importante e interessante, uma das primeiras características que nós vamos poder abordar é exatamente o local aonde nós vamos conseguir visualizar o processo do desenvolvimento de infecção tanto de micoses superficiais e cutâneas, gente. As micoses superficiais vão ser estritas e diretamente relacionados a uma porção da estrutura da epiderme que é chamada o estrato córneo. A porção mais externa na qual nós vamos localizar da epiderme, tá? E é relacionado então por apresentar uma grande quantidade de tecido morto, repleto, né, de queratina e melanina, para o processo de proteção. Exatamente por isso que nós temos uma caracterização interessante dentro dos processos de micoses sistêmicas, em que elas não despertam a resposta imunológica, tendo em vista que elas ocorrem no local onde o tecido é morto e elas vão ficar restritas àquela localidade mais externa do estrato córneo, né? Não chegando às porções mais basais desta região da epiderme, como vocês já viram e é trabalhado na parte da disciplina de histologia, onde nós vamos ter então as camadas basais, a granulosa, espicular, etc, até chegarmos então à parte do estrato córneo, esta localidade onde as células serão mais achatadas com uma grande quantidade de melanina e queratina. Dentro disso, nós vamos ter uma outra variação nos grupos das micoses superficiais, como elas ficam basicamente na região mais periférica da estrutura da epiderme, nós também vamos encontrar grupo de fungos especializados no processo de degradação de lipídios e ácidos graxos concentrado nestas localidades. Então nós vamos ter alguns pontos interessantes e locais mais comuns de se terem o crescimento destas infecções fúngicas, tá? Principalmente em localidades onde se apresentam glândulas sebáceas. E aí nós vamos trabalhar com um grupo um pouco mais distinto, porque não são especificamente degradadores de queratina, tá? Mas caracterizados por serem ceratófitos, ou seja, especificamente grupos distintos que ocasionam a degradação de uma grande quantidade de gordura em regiões de glândulas sebáceas. A principal característica que nós temos das micoses superficiais, pessoal, é a sua caracterização pela alteração de coloração, tá? Por isso, muitas vezes vocês vão acabar ouvindo ou buscando em literatura um processo clássico de nós definirmos esta organização de micoses superficiais como micoses benignas. Por que benignas? Não é porque elas nos trazem algum benefício, mas simplesmente são alterações na qual elas têm uma relação muito mais de serem estéticas, por alteração de coloração e alguns pontos de pigmentação diferenciada. Apesar de nós termos, então, os dermatófitos e as ceratofitoses, todos vão estar relacionados basicamente neste processo inicial, caracterizado por alteração de pigmentação, né? Seja por um processo degradativo acentuado, na qual nós vamos acabar trabalhando com o processo de hiperestimulação de células mais basais para tentar recompor ou restituir aquela parte do estrato córneo que vem apresentando lesões constantes. Porém, por serem exatamente localizados por parte de tecido de pele morta, não há um processo de estímulo de resposta imune, mas nós vamos ter esta caracterização de alteração de pigmentação também.
Já dentro de outros padrões que nós vamos observar das micoses cutâneas, nós vamos ter um padrão diferente. Também são dermatófitos, tá? E nós vamos ter uma característica bem legal de poder ser trabalhada aqui. Elas não ficam restritas à parte do estrato córneo e normalmente vão estar relacionados, então, aí sim, com a caracterização do surgimento de lesões e um princípio de resposta imune a ser observado por ficarem em camadas mais basais. Há uma degradação mais efetiva a partir destes agentes fúngicos em localidades da nossa epiderme. Então é possível se observar padrões diferenciados, tá? Além do processo de diferenciação de coloração, como a descamação, que é característico de um processo de lesão a ser observado dentro da região da epiderme. Tá? O surgimento da coceira, que é algo que nós não vamos ter na micose superficial. Como todos vocês sabem, o processo da coceira nada mais é do que uma resposta nervosa a estímulos, né? Muito próximos à caracterização da dor, mas não chegam a ser fortes o suficientes para que estes nervos consigam captar aquele estímulo como uma lesão grave que poderia gerar uma dor. Então, destinando então esses processos ao surgimento de uma coceira. Como eu tenho lesão, nós vamos conseguir visualizar alguns padrões diferenciados também, que nós vamos poder observar, exatamente caracterizado então com alterações da borda. Isso vai ser também observado e caracterizado na questão de diagnóstico diferencial quando nós tentarmos visualizar outros tipos de patologias que ocasionam lesão na região da epiderme e que não são caracterizadas pela presença destes agentes fúngicos. Então nós vamos trabalhar com todos estes conceitos práticos e didáticos para que vocês consigam compreender e façam o processo da identificação. Dentro das micoses superficiais, nós vamos ter um número mais variado de indivíduos responsáveis por ocasionar. Já temos uma outra caracterização aqui. Cada tipo de micose superficial é ocasionada por um determinado tipo de fungo. E o que nós vamos visualizar de uma maneira um pouquinho diferente nas micoses cutâneas, pessoal, é uma caracterização de que eu vou ter o mesmo grupo de fungos, ou seja, serão divididos entre 4 subtipos básicos de fungos que vão ser responsáveis por boa parte de todas as infecções cutâneas. O que nós vamos caracterizar como um padrão para podermos identificar uma micose cutânea é o local aonde se iniciou o desenvolvimento daquela micose. Tá? Como assim, professor? Diferente do que nós vamos ter, para dar já um exemplo inicial, tá? Ptiríase versicolor, tá? Ocasionado especificamente por um fungo superficial. Ele é caracterizado por lesões localizadas e específicas na região do tórax e das costas, que é onde eu apresento maior quantidade também de glândulas sebáceas, apresentando diferenciação de coloração para padrões de hipo ou hiperpigmentação. Eu sei qual é o agente específico responsável pelo surgimento da ptiríase versicolor. Tá? Mas quando nós trabalhamos com outro conceito, eu trabalho especificamente então com características, tá? Entre estes 4 grupos principais de fungos, na qual nós vamos ter, por exemplo, Microsporus canis, Microsporum gypsum, que são grupos um pouco diferentes ou associados, ou Epidermophytons, que também são outros grupos dentro das micoses cutâneas. O que vai caracterizar é o local onde surgiu. Então, por exemplo, se eu tenho na cabeça, eu vou organizar aquele desenvolvimento e a nomenclatura inicial para a caracterização destes tipos de fungos como tínia, pelo tipo de lesão, que é o que nós já estamos falando, que é o processo de descamação, na qual se tem então todo aquele processo histórico anterior caracterizado a partir de doenças, por parasitas de pele também, na qual se houve essa confusão inicial, e o local específico onde se tem o surgimento. Então, tínia capitis, tínia manus, se forem nas mãos, tínia pedis, se forem nos pés, tínia corporis, em qualquer parte do corpo, tínia cruris, se for então na região da virilha especificamente. Então é isso que vai determinar e vai servir como um processo para nós conseguirmos identificar a nomenclatura dentro da caracterização das micoses cutâneas, gente.
A partir deste ponto específico e desta breve explicação na qual eu passei para vocês, nós vamos então começar a destrinchar especificamente na nossa videoaula de hoje os principais grupos relacionados então às micoses superficiais. Tá? E a partir deste processo fazer uma caracterização geral entre estes grupos, na qual nós vamos conseguir fazer as principais identificações a partir destas características macro e microscopicamente. Assim que nós terminarmos toda esta parte específica e característica, da qual nós vamos abordar então das micoses superficiais, já adentramos diretamente na porção específica e característica de como nós vamos reconhecer as chamadas micoses cutâneas, quais são as principais características dentro desse grupo. Um outro ponto importante, dentro das micoses cutâneas, o que vai ser um fator fundamental para a identificação, como eu falei para vocês, o que vai indicar é o local, aonde se apresentam as características deste desenvolvimento de infecções fúngicas, sendo sempre o mesmo grupo de fungos, aqueles grupos principais na qual nós vamos estar caracterizando, vão ser exatamente os processos então de análise direta, se utilizando então exames diretos para poder fazer a visualização em microscópio com as características microscópicas. Então a presença das hifas, que características são? Se tem a maior quantidade de macro, microconídeos, o seu processo de distribuição, se colocar em meio de cultura especificamente e a partir de um determinado tempo específico, tendo uma variação entre alguns crescimentos mais rápidos e lentos, a imagem, ou exatamente a característica que nós vamos ter dentro deste meio de cultura. E a partir disso, nós conseguimos mais ou menos imaginar o processo do desenvolvimento desta infecção e os tratamentos que devem ser feitos aqui neste ponto e neste momento. Vale lembrar, gente, que como nós estamos trabalhando com estruturas de células eucariontes, nós também temos uma caracterização um pouco diferenciada do que nós trabalhamos com a questão de bactérias. Os tratamentos fúngicos, se utilizando de antifúngicos, normalmente eles são muito mais difíceis de serem feitos. Tá? E eu digo difíceis não porque é muito difícil de se eliminar aquele agente, mas é porque como nós temos uma estrutura que tem uma característica de ser mais resistente do que estas bactérias, a tendência é que o tratamento ele precise ser mais prolongado do que esperado muitas vezes na utilização de antibióticos. Como nós temos um padrão médio de uma infecção por bactérias ocasionando, então, termos, dependendo da quantidade, da concentração do fármaco utilizado, em torno de 7 a 10 dias, em alguns casos mais graves até 14 dias, a média no processo de tratamento antifúngico vai ser então de 14 a 30 dias e às vezes até perdurando uma quantidade maior de período de tratamento, algumas vezes até alguns meses mais adiante, principalmente quando a localidade deste fungo é de difícil acesso, onde também nós vamos abordar alguns determinados tipos de onicomicose, que é exatamente aquela na qual nós vamos poder visualizar nas unhas. Não que a minha unha presente, mas é importante só para que vocês vejam a unha. Aí nós vamos ter um padrão específico de conseguir e fazer o reconhecimento destas características e estruturas também. Com isso, nós conseguimos ter uma base importante para identificarmos estas principais características das micoses superficiais e cutâneas. Dando prosseguimento, então, gente, como o primeiro slide traz aqui, as micoses superficiais, na qual nós vamos adentrar dentro desta videoaula como as principais características, são doenças infecciosas causadas por fungos, que vão atingir parte deste tecido vivo e ficam restritas à camada córnea, com a formação de hastes livres, também sendo organizado em algumas porções, não só na porção da pele, mas também localizados no crescimento de cabelos, principalmente próximo à região do couro cabeludo e também crescimento na unha. Tá? Um ponto importante, como caracterizado no slide, pessoal, não desencadeiam resposta imunológica. Por que, gente? Meus queridos alunos desta magnânima videoaula, não dão a resposta imunológica por ficarem na camada mais externa da pele. Isso significa que nós vamos ter uma grande quantidade de tecido morto nesta localidade e eles jamais irão penetrar
porções mais profundas e não ficar localizados nesta parte de tecido morto. E, obviamente, a partir de estar caracterizados nesta porção de tecido morto, não apresentam um padrão de resposta imunológica, já que não há nenhuma lesão que o nosso organismo também irá visualizar. Um outro ponto importante quando nós trabalhamos com micoses superficiais e cutâneas, vale lembrar o que eu falei para vocês, que é um padrão característico dos processos de infecções ocasionadas por fungos. Normalmente eles serão oportunistas, tá? O que nós consideramos uma caracterização como oportunistas? Gente, o processo de resposta imune do nosso corpo é muito mais eficiente contra organismos eucariontes por terem características muito similares, né? Processos de estruturação mais parecidos com os das nossas células, fazendo com que o seu reconhecimento seja mais efetivo, né? Devido à falta, por assim dizer, de adaptações ou questões genéticas relacionadas então à alteração de comportamento, como nós vamos ver nos vírus e nas bactérias. Nos vírus, principalmente por serem material genético direto, tanto RNA quanto DNA, e nas bactérias por apresentar um único cromossomo exposto nesta região do citoplasma, que está sujeito então a estas pressões ambientais, o que pode levar elas a terem esta rápida adaptações a condições ambientais. Aquelas bactérias que suportarem essa diferença irão permanecer e aquelas que não suportarem serão eliminadas, ficando sempre os indivíduos mais fortes. Nos eucariontes, hoje nós temos um contexto um pouco diferente. A nossa principal característica aqui está diretamente relacionado, então, a esta possibilidade de apresentar um núcleo, uma característica de transporte através da membrana mais efetivo e uma proteção externa a partir da sua parede celular. Mas isso torna exatamente estes processos de reconhecimento mais fáceis e mais específicos de serem feitos, tá? Então, o que acontece? Boa parte destas minhas organizações, destas minhas estruturas fúngicas, são mais fáceis de serem identificadas e controladas. O que nós vamos conseguir observar é que normalmente nós vamos desenvolver padrão do processo de micoses, tá? Quando há uma brecha no sistema imunológico, alguma característica fisiológica que favoreça este processo do desenvolvimento destas infecções. Então, a partir especificamente disso, é que nós vamos ter este quadro de desenvolvimento de infecção. Eles vão se aproveitar de pequenas brechas, muitas vezes até de um próprio processo de infecção bacteriana, também para se utilizar destes processos específicos. Então, a partir desta caracterização, nós temos então toda a condição de identificarmos esse processo, né? Exatamente por isso é que nós vamos caracterizar este grupo de infecções superficiais, tá, como infecções assintomáticas. Como é um grupo que não vai ter a sua resposta imunológica, se trata então de um grupo oportunista aqui, que vai se utilizar de uma brecha ou uma falha na qual nós vamos encontrar dentro da própria caracterização da pele. Que tipo de caracterizações ou problemas nós podemos relacionar que vão facilitar então esta característica para que eu venha desenvolver uma micose superficial? Um dos pontos principais é o que nós vamos ter então de maneira intrínseca ou extrínseca, ou características internas ou externas, tá? Nós vamos pensar nos pontos características externas, gente. Local onde nós vamos ter então uma caracterização de manter uma boa caracterização de umidade, né? Ou seja, um suor característico, uma oleosidade excessiva, isso relacionado então a uma falta de higiene, né? A não utilização de lavar o rosto, etc., que também irá favorecer o processo de crescimento destes indivíduos fúngicos. O mesmo também pode ser visto para aquelas pessoas que vão acabar eliminando parte destas barreiras na qual nós vamos encontrar na pele, caracterizados, por exemplo, por uma lavagem excessiva, se removendo da parte superficial destas estruturas, porque toda vez que nós fazemos uma lavagem, eu vou tendo raspagem destas minhas camadas mais externas, né? Ocasionando um prejuízo, então, a estas minhas caracterizações de proteção. Além disso, no momento em que eu faço uma lavagem excessiva, eu também vou começar a diminuir a quantidade de micro-organismos que ali habitam e que são controlados pelo nosso sistema imune, e tem uma função importante de defesa, como eu já falei para vocês, caracterizados, né, a partir
de um bom exemplo, o Staphylococcus aureus, né, na qual vai trabalhar com um processo competitivo dentro do ambiente da epiderme, impedindo o processo de crescimento de fungos. Que tipo de processos competitivos são esses? São exatamente a caracterização do seu crescimento, se utilizando então de estruturas na qual ele vai conseguir absorver desta porção do extrato córneo também. Há alguns determinados tipos de nutrientes que vão estar disponíveis, porém não em grande quantidade, então limitando especificamente o seu crescimento. Algumas caracterizações que também são legais de serem tratadas, como até o próprio suor. Nós temos a ideia de eles serem halotolerantes, ou seja, eles suportam uma maior variação de concentração salina, mas também, dependendo desse processo de aumento de concentração salina pelo suor, nós vamos ter um fator inibitório também. Tá? Então aqui nós temos uma caracterização de uma microbiota normal que poderia servir como um ponto para impedir este processo e o crescimento distinto destes tipos de fungos na qual nós estamos visualizando como um grupo importante dentro das micoses superficiais, tá, gente? Não são causadoras de infecções de uma maneira geral, tá? Mas se nós apresentarmos um padrão que é característico, e nós vamos ver principalmente como um processo bem comum quando se trabalha no processo, né, de clínica médica ou na atuação própria de profissionais da saúde, na qual nós vamos visualizar a presença inicial de uma micose superficial ou cutânea sendo responsável posteriormente pela ausência de resposta imune, tá? Ou um controle efetivo do nosso sistema imunológico em formar barreiras eficientes, permitindo que muitas vezes estas micoses superficiais se tornem micoses sistêmicas, tá? Ou consigam adentrar a parte da circulação sanguínea e provocarem estragos maiores ainda do que já é visualizado no seu processo normalmente. Então nós temos esta caracterização como alguns fatores importantes a serem lembrados e retomados também ao longo do processo da disciplina, tá, gente? Aqui com algumas caracterizações fundamentais e importantes para nós continuarmos retomando, tá? Entre os fatores que vão contribuir para o aparecimento de micoses superficiais, como eu falei para vocês, nós temos as características endógenas, como a diabetes, imunodeficiências ocasionadas pelo HIV, o vírus da imunodeficiência adquirida, imunodeprimidos, sejam eles transplantados, que se utilizam por caracterização de imunossupressores, tá? Ou aqueles que apresentam algum outro tipo de patologia sistêmica que possa então favorecer a baixa imunidade, permitindo com que estes agentes fúngicos consigam se propagar e continuar crescendo, tá? Para nós termos uma ideia, aonde a diabetes como um fator preponderante vai acabar interferindo em algumas caracterizações para o surgimento de infecções. Hoje nós até trabalhamos com uma característica interessante, saindo um pouco desse processo de micoses, mas como um padrão a ser visualizado até dentro de algumas infecções virais, como nós estamos vendo agora na questão da pandemia do Covid-19, neste ano de 2020, um dos grandes fatores de risco, além da idade, e a idade estar relacionada com uma diminuição da resposta imune, principalmente uma resposta imune adaptativa, na qual nós vamos tornar menos eficiente o nosso processo de resposta imune, a presença da diabetes. Então a diabetes é um dos grandes indicadores, gente, para possibilitar e dar a possibilidade de micro-organismos, a partir destes processos metabólicos comuns a serem visualizados na diabetes, se utilizarem como uma brecha para conseguirem se instalar, tá? E permitindo o seu processo de continuidade. O que nós temos como uma característica interessante da diabetes para a questão do fungo é que o efeito combinado do açúcar elevado no sangue, caracterizado como a hiperglicemia, e além da presença da infecção do fungo, vai fazer com que ocorra um processo característico de obstrução do sistema imune,
tá, do organismo em tentar conseguir fazer o controle específico desta infecção. O que nós temos exatamente é que este processo de acúmulo de açúcar vai impedir reações metabólicas importantes, o processo de obtenção de energia e inclusive até a caracterização de duplicação e maturação de novas células do sistema imune. Então, fazendo com que eu tenha, na verdade, um ponto importante de caracterização de diminuição do meu sistema imune e, obviamente, a partir deste processo, ter um fator facilitador para a propagação de agentes e micro-organismos. Aqui no caso, então, mais específico, uma brecha dentro do sistema imune que, como todo fungo oportunista, vai se utilizar para continuar fazendo seus processos de desenvolvimento e crescimento. Os fatores externos ou exógenos, como eu já comentei com vocês, a umidade. Todos nós sabemos que o fungo tem uma alta necessidade de água, tanto para poder fazer os seus processos de transportes, já que nós estamos trabalhando com um grupo de micro-organismos que são heterotróficos por absorção. Então, se tem a grande importância da água para poder fazer este transporte de substâncias, levar as enzimas para fora para conseguir fazer esses processos digestivos. A má higiene como uma das características importantes, a reutilização de roupas, principalmente roupas íntimas, na qual fica retido o resto de material biológico, especificamente, porque todos nós vamos perder parte de porções de pele localizados nesta região, partes de fluidos corporais também, principalmente próximo à região então genital, aonde nós vamos ter um aumento a partir da proximidade com as roupas íntimas especificamente de calor, uma retenção maior de umidade e um processo característico então àquele local, porque eu tenho uma maior transpiração dos meus órgãos genitais, para que se venha então estar caracterizado o processo de favorecer o crescimento de determinados fungos. Então nós temos uma característica interessante que até muitas vezes é a reinfecção, mesmo se fazendo o tratamento, quando não se há uma higiene ou se há uma precariedade nesse processo de higienização de determinados fatores que vão permitir então com que se tenha um crescimento desses agentes fúngicos de maneira mais facilitada. Então isso como alguns destes pontos importantes e interessantes na qual nós vamos conseguir relacionar. Como eu falei para vocês, a classificação das micoses superficiais neste ponto, elas vão ser classificadas em dois grupos. De uma maneira geral, micoses superficiais e cutâneas vão ser caracterizados e conhecidos como dermatófitos. Então as dermatofitoses, elas não são exclusivas das micoses superficiais. Então, entre o primeiro grupo, como nós já estamos trabalhando e caracterizando, nós vamos ter as dermatofitoses, que são exatamente compostos e componentes que se utilizam, micro-organismos que se utilizam do seu principal processo para a obtenção de energia, a queratina como fonte de sobrevivência. Então, os dermatófitos vão ser fungos filamentosos que vão formar hifas organizadas em micélios, que vão se alimentar especificamente da presença da proteína humana queratina. Então, todos eles vão estar caracterizados por terem esta preferência pela queratina, exatamente por isso sendo encontrado comumente dentro da região da epiderme. Além disso, podermos identificar alguns outros pontos importantes, como também sendo encontrado embaixo das unhas, na região do tecido ungueal, assim chamado, que é um local onde nós vamos ter uma concentração grande também de queratina por esta porção da pele, além de porções de estrutura de quitina sendo localizados na unha, favorecendo, na verdade, uma barreira extra para estes indivíduos fúngicos. E também é possível de ser localizados estes dermatófitos em uma outra localidade, onde eu também vou ter a presença de queratina como base, ou proteína estrutural de uma região chamada de córtex, que é exatamente o cabelo e os pelos. Nós vamos ter uma parte externa formada, então, por escamas protetoras, sendo organizadas, e na região do córtex uma grande quantidade de concentração de queratina ali localizada, esta proteína mais estrutural, que é o que vai dar então a rigidez para o cabelo. E todos vocês sabem, o cabelo, além de ter uma importância
na questão estética, porque é ele quem vai definir a nossa aparência e a maneira como as pessoas nos identificam. Tá? Tanto que se vocês pegarem uma pessoa com ou sem cabelo, a visualização ela é muito importante até para alguns aspectos visuais, como eu estava comentando, e também o seu crescimento relacionado então à caracterização de proteção, como em áreas que seriam consideradas sensíveis, tá? E que necessitam a manutenção desses pelos para processos de proteção contra choques e manutenção de temperatura também em localidades consideradas mais sensíveis. Então os fungos também vão se aproveitar dessas características e fazer o seu processo de crescimento especificamente dentro destas regiões. Quanto nós trabalharmos com outro conceito, e eu trabalho especificamente com a questão de serem micoses importantes e serem encontrados somente em micoses superficiais, nós vamos ter o segundo grupo, as ceratofitoses. Tá? As ceratofitoses são causadas por fungos sem atividade queratinolítica. Isso quer dizer o quê? Que são grupos que vão viver na pele, porém não tem a produção de enzimas para poder fazer o processo de degradação da queratina. Vão se encontrar em locais próximos a glândulas sebáceas ou ao redor do pelo, tá? Se utilizando destes restos epiteliais ou destes produtos de excreção, que é uma alta concentração de ácidos graxos ali produzidas e lipídios para fazer o processo de lubrificação da pele, tá? Como pontes e processos de nutrição. Então vão ser baseados especificamente dentro desta caracterização como um ponto importante, a utilização de ácidos graxos e gorduras como fatores fundamentais para o seu processo de fisiologia e nutrição. Então, estando relacionados às micoses superficiais nestes dois grandes grupos. De uma maneira geral, nós vamos ter uma associação com as micoses cutâneas, na qual eu vou apresentar também a característica deles serem dermatófitos, tá? Se utilizando, então, de estruturas queratinolíticas para o processo de degradação da queratina, tá? Como algumas características interessantes. Como eu falei para vocês, vai ser utilizado a terminologia dependendo do tipo de infecção fúngica e do agente, pela alteração de coloração ou pelo processo de surgimento de lesões escamativas, sendo caracterizado pelo nome que vem do latim tinea, que tem o significado de ser identificado como verme ou traça. Foi empregado no passado muito distante e longínquo para designar lesões fúngicas em região do couro cabeludo, unhas e a chamada pele glabra. Gente, quando nós trabalhamos com a expressão glabra, vocês associam com o que nós vamos visualizar no meio de cultura, que é exatamente aquela superfície lisa, meio gelatinosa. Se nós transpormos isso para a característica do nosso corpo, a estrutura de pele glabra é exatamente aquela localidade onde eu não vou encontrar pelos, tá? Como um ponto importante, tá? Então nós vamos ter esta característica importante. Os antigos profissionais da área da saúde, quando se visualizavam esse tipo de infecções e lesões cutâneas, tá? De borda irregular, muitos associaram essas estruturas que na verdade eram ocasionadas por fungos, como ocasionada por um pequeno verme, e por isso então esse processo de ser chamado de tinea. Anos depois, tá? É que então acabou se conseguindo fazer a identificação por análise em microscopia de que estas lesões, além de serem diferenciadas, o seu agente etiológico também era diferente, tá? Não se comparando essa questão, por exemplo, do bicho geográfico como o Ancylostoma brasiliense com uma Tinea pedis, que pode ser ocasionada por um Microsporum canis, ou um outro tipo específico, tá? Um epidermófiton, um outro tipo de fungo caracterizado. Mas para os antigos, os processos, como vocês podem ver no slide aqui, as lesões eram muito similares ao que são
localizadas, e isso então levou a esta caracterização, como nós podemos aqui então observar dentro do nosso slide. Isso chamou atenção por essa caracterização, e isso começou então a ser pesquisado e estudado, se observando estas características que se tinham em comum, o que levou então ao processo do surgimento então desta nomenclatura específica de tinha, para nós podermos então caracterizar um processo do histórico, e que vão facilitar também estas caracterizações. Gente, nós já também trabalhamos nesta parte inicial, eu já estava falando com vocês há um bom tempo sobre estas características. A diabetes, todos nós sabemos o porquê isso vai acabar interferindo, porque a falta de obtenção de matéria-prima básica, como o açúcar, em processos fisiológicos, vai interferir no nosso processo de formação do sistema imune, obviamente levando então a padrões de resposta imune consideradas inadequadas. Hoje nós temos a diabetes como um grande indicador para problemas imunológicos, devido a esta caracterização, além do processo de uso de medicamentos ou imunocomprometidos, mas nós também vamos ter uma outra caracterização. Normalmente indivíduos que se utilizam de antibiótico por longos períodos de tempo, ou até pacientes que vão fazer tratamentos de câncer, é de se esperar que, se não tomarem o cuidado adequado, vão começar também a apresentar as características de virem a desenvolver infecções fúngicas. Por que que nós vamos apresentar este padrão e o que estaria ligado a este processo? O uso de antibiótico de maneira contínua vai levar então a uma caracterização de nós eliminarmos a nossa microbiota normal. Como eu falei para vocês, parte do processo para impedir o crescimento de estruturas fúngicas é exatamente a presença de bactérias como componentes desta nossa microbiota, que por competição vão acabar então com seus produtos metabólicos secundários, fazendo com que se tenha um ambiente desfavorável para o crescimento destes fungos. A ausência destes micro-organismos favorece então, ou propicia, falando assim melhor, um ambiente perfeito e específico para que ocorra um processo de proliferação desses micro-organismos e nós tenhamos então a caracterização do desenvolvimento de infecções fúngicas, como alguns destes pontos importantes e principais de nós podermos observar. Então isso vai acabar trabalhando bastante a este processo, que vai então favorecer e estar caracterizado com a possibilidade do desenvolvimento de infecções fúngicas. Outro fator importante, que também vale a pena nós ressaltarmos nesta parte da videoaula, é exatamente a caracterização do estresse. Todos vocês sabem que o estresse ele vai acabar ocasionando um desbalanço hormonal e fisiológico dentro da caracterização das pessoas, e isto sim já não é de hoje que todos sabem que vai acabar trazendo prejuízos. Entre uma das principais características desse processo visualizado a partir do processo de estresse, nós vamos observar a característica do desenvolvimento de infecções fúngicas. Por quê? Porque o próprio estresse vai acabar atuando contra a própria pessoa, fazendo com que haja uma diminuição do padrão de resposta do seu sistema imune. Então vocês vejam que eu estou trabalhando bastante com uma das caracterizações aqui. Quando nós falamos com infecção fúngica, o processo da presença específica de alterações dentro do sistema imune. Isso já está baseado, já tem bastante características para nós podermos observar e uma vasta referência bibliográfica que traz exatamente essas informações destes componentes fisiológicos, alterando o padrão de formação de estruturas básicas, tanto imunidade inata quanto adaptativa, e o quanto esses processos fisiológicos e alterações fisiológicas vão acabar interferindo de uma maneira direta dentro do nosso próprio sistema imune. O cansaço, a má alimentação, o processo do estresse, na qual nós vamos ter então até a caracterização de falta de sono e uma série de outros problemas fisiológicos, vão acabar interferindo então e possibilitando brechas dentro desse nosso sistema imunológico e, o mais importante, permitindo com que nós consigamos vir a desenvolver determinados tipos de infecções fúngicas, que são características destes tipos de alterações clássicas, na qual nós vamos poder abordar. O fungo, como todo oportunista, vai esperar a primeira brecha possível que seja visível, e a partir desse processo, dessa brecha, então,
começar a se utilizar deste mecanismo para começar a se desenvolver e continuar os seus processos de crescimento. Nós vamos trabalhar então com alguns principais tipos de micoses superficiais, sendo caracterizado então com as doenças e organizado como ptiríase versicolor, a partir da presença da malacésia, que nós temos ali em cima, organizado, tinea nigra, com a esophalia wernicke, a pedra negra, com a pedra ortai, e nós vamos ter a pedra branca com o tricosporum também sendo presente. Cada um destes grupos, e vocês vejam como eu já comentei anteriormente, cada um destes tipos específicos aqui de fungos vai ser responsável, então, por uma caracterização de uma doença específica, como nós estamos visualizando, então, aqui na nossa videoaula. Então, aqui já há uma diferença do que nós temos dentro da micoses cutâneas, onde eu vou ter o mesmo grupo de fungos, sendo possível se espalhar em qualquer parte do corpo, e o que vai acabar definindo o tipo de infecção é o local onde se teve o surgimento destas lesões inicialmente, caracterizando então o processo de dizermos o que tipo de micose cutânea é, e não pelo agente causador. Na micose superficial fica mais claro, porque as lesões e as características dessas lesões estão diretamente ligados ao fungo em si, o que vai ser um pouquinho diferente do visualizado então nas micoses nas micoses cutâneas, onde nós vamos ter a caracterização pelo local da infecção e não pelo fungo em si. O fungo vai ficar então em segundo plano quando nós observarmos as estruturas macro e microscópicas, para conseguirmos então determinar, dentre aqueles agentes que são mais comuns de ocasionar as micoses cutâneas, quem é o verdadeiro responsável pelo surgimento destas micoses, pessoal, tá? Então aqui nós vamos ter já uma das primeiras distinções entre estes grupos, e algumas características então relacionadas. Lembrando que todos eles aqui vão estar então caracterizados com processos de lesões que são extremamente superficiais, localizados então em porções de pelos ou cabelos especificamente, ou então em regiões da pele que fiquem aproximadamente próximos à região do estrato córneo, na parte bem apical destas porções do estrato córneo. Então, como uma característica bem comum de ser visualizado entre estes grupos, tá? Na qual nós estamos abordando. Primeiramente, gente, nós vamos trabalhar então com a ptiríase versicolor. O que nós temos como ponto importante? Também chamado como tinea versicolor, tá? Ela é caracterizada como uma micose benigna e crônica, na qual nós vamos apresentar lesões em formas de placas hipo- ou hiperpigmentadas, escamosas de bordas bem delimitadas que podem confluir e cobrir várias áreas extensas do corpo, tá? Para nós traduzirmos especificamente estas primeiras características na qual estão sendo abordadas aqui. As lesões hipo- e hiperpigmentadas, e mesmo eu já vou trazer este ponto importante. Primeiro, por quê? Porque nós não estamos falando de uma dermatofitose neste ponto. Lembrem que a dermatofitose é mais fácil de visualizar este padrão, tá? E esta característica. Por quê? Porque a dermatofitose eu tenho degradação da queratina. Então é de se esperar que eu venha apresentar padrões de pigmentação diferente no momento em que tem parte destas células que vão perdendo a sua estrutura das organizações de queratina. Então são células que vão morrendo e vão se degradando, e com isso eu preciso recompor de maneira mais acelerada. Nós vamos ter um mecanismo muito parecido e similar aqui. Se vocês observarem, estas regiões extensas vão ser praticamente características de locais aonde eu apresento maior concentrações de glândulas sebáceas, isto é, locais aonde eu apresento uma maior oleosidade da pele. Por isso que é de se esperar que eu tenha na região do tronco e na região das costas, também na parte próximo à estrutura da nuca, como alguns locais onde eu apresento maior transpiração e uma maior oleosidade, tá, gente? O que faz com que se tenha o surgimento destas estruturas de placa hipo- ou hiperpigmentada?
a caracterização do processo, né, de degradação desta grande quantidade de ácidos graxos faz com que se tenha uma base para duas teorias. Este processo irritativo dentro dessas porções mais externas da região, onde se encontram as glândulas, vai dar um estímulo para o corpo, e não é um estímulo imunológico, de que há um contato específico pela retirada de urosidade, que provavelmente nós tenhamos algo naquela região, né, que esteja ocasionando então uma maior fricção ou uma maior desestruturação desta parte mais externa. Isto vai levar então com que se espere que parte de células onde eu apresento os melanócitos ocorra um estímulo maior e a partir desse processo esteja caracterizado com hiperpigmentação. Ou então o caso contrário. Apesar de se ter estas lesões, não há um estímulo suficiente de porções mais basais da região do extrato córneo, na qual eu não vou estimular o processo de hiperpigmentação, levando a uma descoloração desta porção específica na qual nós estamos vindo. Então, estes dois padrões específicos é o que nos levam a caracterizar os processos de hiper e hipopigmentação mais comumente visualizados dentro, da pitiríase versicolor, na qual nós vamos ter um ponto importante. O agente etiológico mais comum é o malacésia. Entre os grupos da malacésia, nós vamos ter um grupo específico de fungos chamados de Malacésia furfur, como um dos principais agentes responsáveis pelo desenvolvimento da pitiríase versicolor. Nós vamos visualizar normalmente estas estruturas, de malacésia, do gênero malacésia, em formas de leveduras que vão estar responsáveis por serem considerados normais dentro da parte da microbiota, mas havendo qualquer tipo de estruturação diferente dentro desta região, vai levar, obviamente, então, ao processo de um acúmulo, principalmente em locais dentro da região onde eu tenho maior concentração de glândulas sebáceas. Então, elas vão se apresentar normalmente como estruturas leveduriformes, com paredes espessas, esféricas ou ovais, de 3 a 8 micrômetros de diâmetro. As células leveduriformes podem estar misturadas e sendo organizadas com estruturas que lembram muito hifas curtas, ocasionadas principalmente então pelo seu processo de brotamento, sendo visualizado, com algumas ramificações que tendem a se orientar para a extremidade de uma outra porção da célula. As células leveduriformes vão apresentar então brotos, com a caracterização de uma determinada porção, que vai levar então a formar uma estrutura que lembra muito um colar, E isso vai ser caracterizado no processo de proliferação com uma característica que seja similar a uma hifa mais curta, mas nós vamos ter um padrão e uma característica destas células leveduriformes por um processo de brotamento mais acentuado, apresentar essas porções de pseudohifas mais curtas, que lembram então estruturas de ramificações, da qual nós estamos conseguindo visualizar aqui na nossa imagem, gente, como uma característica importante. Entre as responsáveis da espécie do gênero, da malacésia, nós vamos ter então a malacésia furfur, como uma destas características de agentes fúngicos mais comuns para o desenvolvimento destas minhas micoses, superficiais, caracterizadas como a pitiríase versicolor. Então isso vai ser também um dos pontos pelo qual nós vamos trabalhar e abordar aqui dentro desta nossa videoaula. A pitiríase versicolor era caracterizada com um padrão epidemiológico que é importante para que a gente entenda. Uma característica interessante. Tem distribuição mundial. Normalmente é mais comum de ser visualizados em climas tropicais e subtropicais. De novo, por quê? Porque eu tenho uma temperatura mais elevada durante longos períodos do ano, e um processo de uma maior umidade, do que é diferente do que nós vamos visualizar em locais com clima mais temperado, ou seja, com uma variação de umidade menor, do que é de se esperar para esses processos de crescimento fúngico. Normalmente entre idades de 20 a 40 anos, é mais comum entre
caucasoides do que negroides. Isso já está talvez caracterizado pelo seu próprio processo de organização de estrutura da epiderme, já que nós temos características, né, de estruturas de queratinócitos e melanócitos em maior tamanho e proporção a serem encontrados em indivíduos negroides, portanto, uma organização melhor no processo de produção de melanina e queratina do que é visualizado em caucasoides, né? Levando a esta possibilidade, então, de brechas para que se tenha o seu crescimento. Né? Então, nós podemos encontrar esses processos e esses padrões característicos dentro da epidemiologia da ptiríase versicolor, como alguns destes padrões na qual nós estamos visualizando, tá? O que leva então ao surgimento do processo da ptiríase versicolor, tá? Dentro da característica, a intrínseca relação na qual nós vamos ter entre a malacésia e o próprio hospedeiro. Lembrando de novo, gente, tá? O que vai determinar o surgimento da micose é um desequilíbrio entre um e outro, a possibilidade de uma brecha que permite com que esses agentes fúngicos consigam se proliferar além do normal, tendo em vista que eles fazem parte da microbiota normal do indivíduo. Um dos bons pontos para nós abordarmos é o que se chama da diminuição do turnover das células escamosas, ou seja, o próprio processo de proliferação e surgimento para a parte específica do extrato córneo, na qual nós vamos encontrar. Então eu começo a ter uma degradação exatamente por esses problemas. Eu começo a ter a apresentação de uma quantidade menor de células hiper ou hipopigmentadas, que vai levar à característica então, né, do processo de distribuição. O estado nutricional é muito fundamental. Uma nutrição baseada em processos de alimentações muito gordurosas vai interferir na própria pele. Né? Nós podemos observar alguns processos comuns, né? Para quem come, por exemplo, muito chocolate com uma grande quantidade de glicose, o próprio surgimento de espinhas e uma maior oleosidade da pele relacionado a esta característica específica da alimentação. O estado da pele com uma maior sudorese ou uma muito mais gordurosa, com desenvolvimento até de outros processos como dermatite seborreica também, como fatores que vão ser importantes, né? Uma má higiene, a temperatura elevada e uma maior umidade dentro de uma localidade, juntamente com uma pele mais oleosa, permitindo o processo então de proliferação destes fungos, ou até então em alguns casos utilização de antibiótico de maneira prolongada, fazendo com que própria parte da minha microbiota bacteriana acabe sendo eliminada e permite então com que esta minha microbiota fúngica tenha a possibilidade de crescimento sem nenhum controle efetivo. Isso vai fazer então com que ela consiga continuar se desenvolvendo aparentemente sem nenhum determinado ou nenhum tipo de controle na qual nós vamos conseguir visualizar e observar. Isso também é uma característica importante e interessante dentro da ptiríase versicolor, gente. Esses fatores, então, da bacterioterapia, sendo importantes também para poder facilitar pela ausência desta microbiota. Então, nós já estávamos trabalhando com algumas questões importantes aqui dentro deste processo, tá? Que vão ser fundamentais para nós podermos observar. Tá? Também há fatores endógenos para a prevalência da doença, como a questão de climas temperados, e neles vão se incluir a própria dermatite seborreica, a síndrome de Cushing, tratamentos com imunossupressor, desnutrição, hiperidose. Tá? A hiperidose é exatamente a questão do aumento de sudorese especificamente, tá? Fatores hereditários e uma série de outras questões que também são bastante relatados neste processo. Tá? Uma das características que nós vamos ter para poder observar esta questão, tá, do desenvolvimento da ptiríase versicolor, então, é exatamente a questão de alterações na degradação de ácidos carboxílicos, tá? A alteração na composição dos melanócitos, que vai levar a um processo de hiper e hipopigmentação, como eu já falei para vocês, tá? Então, tanto na forma patogênica como no oportunista, o fungo vai residir dentro do extrato córneo,
próximo às estruturas de folículo piloso, tá? Onde ele vai se utilizar de ácidos graxos livres, então fazendo esta quebra, né, desses triglicerídeos de regiões da epiderme. Isto altera o comportamento dos melanócitos, como eu falei para vocês, por esse tipo de lesão indicar que há uma maior indicação de que se tem que ter a produção de melanina para dar suporte para células subsequentes, e muitas vezes o que a gente acaba observando é um processo de hiper ou hipopigmentação a partir desta característica da degradação dos ácidos graxos, né? Um ponto importante, gente, que vale a pena nós ressaltarmos aqui, nessa questão então abordada e específica relacionado então à ptiríase versicolor, como faz parte a malacésia da nossa microbiota e ela sendo muito bem controlada dentro deste aspecto, é muito comum se acreditar que a ptiríase versicolor é conhecida também como micose da praia, tá? Mas ela não é uma micose que vai ser adquirida na beira da praia ou ter condições com a areia da praia. Muito pelo contrário, normalmente nós já temos essa micose há muito tempo, mas é mais comum ser chamada e reconhecida como micose da praia, porque é um período na qual nós vamos ter uma exposição do corpo maior, muitas vezes de locais em que o clima se mantém mais frio, tá? Nós vamos então estar com maior parte do tempo coberto e não vamos ter a exposição do sol para ver. A partir do processo da exposição do sol, toda a caracterização da degradação de ácidos graxos, um processo irritativo sendo observado nos melanócitos, aí é que nós vamos observar aquele padrão de que partes do corpo vão ficar bronzeadas e outras partes vão ficar com manchas que vão destoar especificamente daquele bronze na qual nós estamos observando dentro desse período do verão. Então, como nós temos maior parte do corpo exposto e ficamos então mais sujeito ao contato com os raios solares, obviamente também é conhecido como micose da praia, apesar de não ter absolutamente nada a ver com o seu processo inicial de contato com a praia, né? Apenas uma caracterização e uma possibilidade de melhor visualização destas minhas características e estruturas ao longo da beira da praia, já que nós temos então uma maior exposição. Aqui nós temos uma figura do extrato córneo, é possível nós visualizarmos então o local onde nós vamos ter a maior interferência, tá, da malacésia. É importante nós observarmos então, deixa eu pegar este dedo aqui, fazendo assim, vamos baixar com calma, aqui nesta porção especificamente é onde eu vou encontrar, tá, de maneira distinta então. Se nós observarmos, eu vou pegar aqui para poder caracterizar. Não, tem que ser com esta mão, professor Paulo. Vamos pegar esta ponta da caneta aqui, então. Essa ponta aqui, tá, gente? Que é que nós vamos usar como padrão. Essa daqui. Essa porção aqui toda é onde eu vou encontrar a caracterização específica localizada, tá, da presença da malacésia. Não tem resposta imune, porque nós temos todas as demais porções a serem observadas aqui para baixo, tá? Aqui para baixo, especificamente, como o restante da porção da epiderme, onde nós vamos ter outros tipos de organizações de tecidos que mantêm a duplicação, enquanto na verdade aqui nós já temos a camada mais de células mortas. Então, um dos grandes processos nós caracterizarmos como ponto de turnover é quando esta porção aqui mais externa, tá, não dá o sinal suficiente ou nós não temos o tempo suficiente para renovação desta minha estrutura. Tá? E aí a parte mais basal aqui tenta compensar, fazendo com que eu tenha produção de maior quantidade de queratina e melanina, principalmente na porção dos melanócitos, alterando a coloração, fazendo uma hiperpigmentação, ou em alguns casos, quando não se tem esse processo de capacidade de turnover, o que nós vamos visualizar, na verdade, é o surgimento então de camadas na qual eu não tive tempo de fazer o processo de produção de melanina, fazendo com que se tenha uma coloração mais esbranquiçada. E é exatamente este padrão que nós vamos visualizar pela ausência de melanócitos devido às lesões nestas camadas. Quando se tem uma maior incidência de luz solar, a característica, né, de nós termos então uma região com uma tonalidade de cor e a outra destoando completamente desta porção, né? Então isso é importante
para nós visualizarmos e observarmos, tá? Como um padrão específico desta caracterização da malacésia. Tá? Então, o que nós vamos apresentar? Aqui um ponto importante, a caracterização e a organização a partir do processo do diagnóstico clínico. Tá? Primeiro ponto que nós precisamos salientar e observar é a questão do aspecto descamativo, tá? E alguns testes que são importantes. Nós vamos utilizar a chamada fluorescência verde-amarela, não é e não tem nada a ver com a questão de ser do Brasil, tá? Mas é uma fluorescência também utilizada para observar características, né, de pigmentação na pele, assim como é o processo da lâmpada de Wood. A lâmpada de Wood é uma lâmpada específica que tem a coloração mais negra, né, específica para nós conseguirmos também visualizar, assim como a lâmpada verde e amarela, alguns pontos importantes para que eu consiga observar padrões de descamação, ou ausência de melanina ocasionada por lesões. Tá? Isso é um ponto importante porque na questão do diagnóstico diferencial eu preciso separar por características específicas. Eu vou passar um pouco mais adiante, né? Como por exemplo vitiligo, tiríase alba, que é ocasionada por uma lesão específica e pela ausência destes melanócitos, né? Ou eritrasma também, que é ocasionado quando eu tenho um processo irritativo e uma hiperestimulação a partir de processos químicos. Todas essas caracterizações, ao serem utilizados a lâmpada de Wood, na verdade não é visualizado nenhum ponto específico, né, na alteração de coloração. A lâmpada de Wood, por ser uma luz negra, o que vai ser feito se desligar a luz, vai ser colocado próximo a esta região, e onde houver caracterizada uma lesão, eu consigo ver estes pontos esbranquiçados, que são característicos então de um processo de uma lesão ocasionada por um fungo, tá? Que vai me dar, então, este meu diagnóstico mais preciso, na qual nós vamos conseguir observar. Um outro ponto importante, nós vamos utilizar o sinal de Besnier, que é a descamação quando se faz o processo de raspagem. Então, o que eu vou fazer, gente? Aqui, se pega a pele e se faz exatamente este processo característico, se utilizando a ponta da unha. Obviamente, não vai se utilizar a unha, sim, porque vocês também não querem se contaminar, mas se utilizando, por exemplo, uma luva, ao se examinar, vai se fazer o processo de se fazer este movimento com uma leve fricção e vai ser abordado se houve uma caracterização de descamação, que vai ser complementado o diagnóstico clínico, se utilizando a lâmpada de Wood, tá? Como ponto importante. Um outro ainda é o chamado sinal de Zilleri, que é um sinal clínico que se faz exatamente quando se faz o estiramento da pele. Então eu vou tentar mostrar para vocês, não sei se vai ser possível. Normalmente quando se faz o estiramento ele volta. O que nós vamos observar é que ela tem que voltar com o padrão de coloração rapidamente ao normal, tá? E não ficar com aquela estrutura. Por exemplo, eu fiz e ficou longas manchas esbranquiçadas nessa região que possam então nos levar como um indicativo de demora para o padrão de retomada da coloração, ali como alguns pontos importantes e interessantes pela presença, tá, característica então de agentes fúngicos. O que nós vamos ver aqui, e aqui nós temos um bom exemplo da lâmpada de Wood, vocês podem ver então nas imagens aqui trazidas na parte do diagnóstico clínico. O que se vê então a olho nu é exatamente uma caracterização específica de que pode ser relacionado então numa questão dermatológica por um agente químico, muitas vezes maquiagem ou algo, que também possa dar aquele sinal leve de coceira, irritação e uma alteração de coloração, que muitas vezes pode ser característico, né, a estes processos. E o que vai ser feito é quando nós colocamos a lâmpada de Wood, fica evidente exatamente, como nós podemos visualizar ali, o processo descamativo, ocasionado então nestes pontos específicos, tá, pela lesão dentro dessa região dos melanócitos, tá? E é mais ou menos esses dois tipos de padrão aqui que nós vamos poder observar e que vão nos chamar a atenção. Uma das características, como nós trabalhamos com o diagnóstico diferencial, é exatamente para estar ou não estarmos relacionados, quando o padrão do surgimento destas manchas não são principalmente na região do tórax, em algumas porções então da região cervical, como alguns indicadores, e principalmente nesses locais aonde eu apresento, maior quantidade de glândulas sebáceas. Um segundo é quando se utiliza então os testes tanto de Besnier,
de Zeller e a lâmpada de Wood, e não há a visualização de alteração. Principalmente por quê? Porque aqui o que eu tenho não é um estímulo, tá? Uma falta de estímulos de melanócito, muitas vezes está relacionado a uma lesão na qual eu tive destruição da porção desses melanócitos. No caso, por exemplo, do vitiligo, é um tipo de ação que se tem, na qual, obviamente, vai estar caracterizado pelo passar do tempo com a ausência de produções de melanócitos até pelo nosso próprio corpo. Tá? E eu também não vou conseguir visualizar estas características. Então, isso vai servir também como um indicador bem interessante e importante para nós conseguirmos fazer este padrão e esta caracterização. Tá? Quando se faz o diagnóstico laboratorial, nós vamos utilizar então raspagem. Ao exame direto, se faz então o processo de se observar hifas curtas e curvas, que foi aquilo que eu falei para vocês, organizações similares, então ao processo de brotamento por terem caracterizações leveduriformes, né? Por surgimento destas hifas curtas, que nada mais é do que são organizações tipos de blastoconídeos, tá? Em caixos. Lembrem, o termo blastoconídeo sempre vai estar vinculado a um processo de ser uma célula unicelular leveduriforme. Então, a organização destas hifas curtas e curvas nada mais são do que o processo de brotamento dessas minhas estruturas leveduriformes, que dá a entender como se fossem hifas menores, mas na verdade são componentes celulares individuais que vão sendo organizados ali. Tá? O cultivo vai ser feito em meio de cultura, se adiciona ainda óleo de oliva, e especificamente pela alta concentração que se tem de ácidos graxos nessa estrutura, principalmente quando os extra virgens assim a ser observado. E nós vamos observar na macromorfologia, como um padrão importante, o surgimento de colônias glabras. Glabras, de novo, gente, aqui é um ponto importante para nós retomarmos. Será glabra porque nós estamos trabalhando com organizações leveduriformes, tá? Lisas com coloração de cor creme. E a micromorfologia, obviamente, os blastoconídeos, tá? Com um processo de formação, de caracterização de hifas mais curtas, que nada mais são do que o processo de brotamento. Tá? Então, não são hifas verdadeiras no que nós estamos observando aqui. Então, aqui é um exame direto. Vocês podem visualizar estas hifas curtas. Há uma distinção neste processo desta formação das hifas curtas, porque vocês vão ver que é uma separação entre uma hifa e outra. Então isso já nos leva a crer, na verdade, que nós temos uma organização em blastoconídeos aqui, tá? Que vai ser um ponto um pouco diferente do padrão normal do que nós vamos visualizar com uma hifa normal. E além desta grande concentração, como nós visualizamos aqui no canto, tá? Dentro desta imagem aqui, o processo dessas organizações de blastoconídeos se proliferando até a formação destas minhas estruturas de hifas curtas e curvas como um padrão importante. Tá? Aqui mais uma imagem, então, que fica mais clássico e característico para nós conseguirmos observar e visualizar as estruturas destes meus blastoconídeos, né? Com a organização destas hifas curtas. Vocês vejam, de novo, não podem ser considerados como hifas verdadeiras completamente, porque há um espaçamento entre estas minhas organizações de hifas que nos leva então à formação dos meus blastoconídeos. Tá? Aqui a imagem não ficou tão boa, mas com a aproximação no PowerPoint é possível nós conseguirmos então visualizar a formação destes meus blastoconídeos. Aqui a imagem já melhora significativamente e é possível então nós visualizarmos esta minha grande concentração de blastoconídeos aqui e o surgimento destas minhas pequenas hifas. Né? Então saliento ali a organização dos blastoconídeos para chamar a atenção como um processo dentro do exame direto que faz facilitar o processo de reconhecimento. Já em macroscopia, pelo processo de crescimento em meio de cultura, enriquecido com azeite de oliva. De novo, pessoal, meus queridos alunos, por que enriquecido então com azeite de oliva? Uma grande concentração de ácidos graxos, tendo em vista que nós estamos trabalhando com uma ceratofitose. Tá? Isso é um ponto importante. A ptiríase ela não é dermatófita, ela não faz processos de degradação, né, de queratina. As alterações vão estar vinculadas a especificamente um processo irritativo ocasionado pelo acúmulo de degradação desses ácidos graxos da região dos melanócitos. Tá? Eu vou frisar bem isso porque é importante esta questão de diferenciação depois com os demais dermatófitos na qual nós estamos trabalhando e observando aqui neste momento e neste ponto. Tá?
Então há uma diferença de estruturação na parte especificamente glabra, na estrutura do verso, uma coloração creme, tá? E uma continuidade desta organização similar quando nós encontramos no reverso, que seria a parte da formação então destas minhas organizações. Aqui um meio de cultura também que favorece para que nós consigamos identificar estes fatores como alguns pontos preponderantes, tá? Na qual nós estamos visualizando como características fundamentais dentro deste processo, ocasionado então da formação da ptiríase versicolor. Além de encontrar outros padrões e outros pontos importantes, nós ainda vamos ter a questão de foliculite ptirospórica. A foliculite ptirospórica, gente, é quando ela ocorre exatamente dentro da região da inserção do fio do cabelo, fazendo com que ocorra, então, dentro dessa região onde se tem a parte da haste do cabelo para o surgimento para a parte do exterior, a formação de uma grande bolsa, na qual nós vamos conseguir visualizar, similar como se fosse um termo nada científico, mas como se fosse uma espinha próximo à região onde a formação de um pelo. Tá? Dermatite seborreica é comum, porque como nós temos uma hiperproliferação de ácidos graxos ali, é de se esperar que se forme dentro dessas estruturas de placas, tá? As organizações mais específicas. Em alguns casos até mais raros, a questão de otites, tá? Pelo acúmulo de cera, que nada mais é do que também um grande acúmulo de ácidos graxos que vai servir para lubrificar e afastar agentes infecciosos que possam adentrar dentro desta nossa superfície da orelha, juntamente com os pelos, né? E as onicomicoses, em alguns casos também, ocasionando infecções das unhas, tá? Mas de uma maneira mais rara de poder ser visto, principalmente em imunodeprimidos ou imunossuprimidos como padrões importantes para este processo. Tá? E aqui nós temos algumas exemplificações de como isso pode ocorrer, exatamente nesta parte basal da unha, que fica entre a estrutura da pele e a unha propriamente dito, tá? Que é a porção ungueal, na qual nós vamos ter a caracterização do surgimento destas minhas infecções, pessoal. Tá? E aqui algumas outras características. O que nós vamos utilizar como base para tratamento? Tá? Um ponto importante é utilizado do sulfato de selênio, como um ponto importante, o tiosulfato de sódio. Tá? Pomadas à base de enxofre. Aqui é uma característica bem interessante, gente. Tá? A presença dos sulfatos ou sulfetos, né? O sulfur, que é relacionado à questão do enxofre, tem uma característica bem interessante. Sua interação com a membrana plasmática de fungos ela é extremamente danosa, né? Fazendo com que haja um processo de interferência na caracterização de permeabilidade seletiva. Então o fungo é um dos poucos micro-organismos na qual o enxofre, na verdade, ele é patogênico a esta estruturação. Né? Até por isso que tem a utilização, normalmente se utiliza sabonetes à base de enxofre ou pomadas, apesar de ter aquele cheiro extremamente forte, ela tem uma alta efetividade no processo de dissociação entre as estruturas de parede celular e membrana plasmática, levando a uma desestabilização destes agentes fúngicos. Né? Além disso, também a presença de cetoconazol ou itraconazol. Tanto o cetoconazol quanto o itraconazol vão se utilizar de padrões similares nesta caracterização, tá? Que eles vão desestabilizar o processo de síntese de ergosterol. Como nós já trabalhamos na nossa videoaula passada, estes antifúngicos, na verdade, também atuam de uma maneira direta no processo de organização de estruturas da parede celular, da membrana plasmática, onde vou ter o ergosterol tendo a mesma função específica, tá? Do que nós vamos ter do colesterol em eucariontes animais. Então, fazendo com que ocorra um processo facilitador ali com alterações de pH ou temperatura, para que ocorra então uma dissociação mais específica da membrana plasmática e que este tipo de agentes consigam interagir e destruir mais facilmente então os micro-organismos fúngicos, tá? Como pontos importantes. Para nós encerrarmos esta nossa videoaula de hoje, eu vou passar então o último agente relacionado às micoses superficiais,
e nós vamos dar continuidade na nossa próxima videoaula da semana que vem. Então fiquem ligados, né, para que a gente não perca nada deste conteúdo, que passa a ser muito mais interessante, muito mais fácil de ser visualizado, que é a questão então das micoses, tá, pessoal? Tínia negra. A tínia negra é considerada como uma infecção benigna, obviamente, assim como a ptiríase versicolor, sendo assim destinada especificamente, tá, por apresentar a característica de estar no extrato córneo e uma relação, na verdade, de alteração de coloração, não trazendo tantos grandes prejuízos com o processo infectivo, tendo em vista que não estão relacionados, né, com a questão de lesão. Vai acometer a parte do extrato córneo da pele. Obviamente é assintomática como todo o processo, tá, de micoses superficiais. E o que nos chama a atenção aqui, tá, é que todos os processos de formação de lesão terão a cor preta ou marrom escura com bordas bem definidas e sem descamação. Tá? Um pouco diferente do que nós vimos na ptiríase, porque na ptiríase eu ainda apresento um processo leve de descamação na região mais externa do extrato córneo, e além de se ter essa característica de hiper ou hipopigmentação, aqui nós temos um processo diferente. Estes fungos aqui, eles são demáceos, tá? Vocês lembram da nossa videoaula passada? Quem não lembra pode olhar de novo a videoaula, na qual nós comentamos especificamente das características gerais dos fungos. Os fungos demáceos são aqueles que têm a capacidade de produção de melanina. Lembra até que nós discutimos também na nossa videoaula passada, não se tem ainda uma definição muito ao certo para que serve a melanina, mas sabe que ela tem uma ligação importante em tentar diminuir a resposta imune do hospedeiro, tá? Minimizando os danos de citocinas produzidas pelo hospedeiro, trazendo então uma maior resistência a estas minhas estruturas, tá, fúngicas na qual nós estamos observando. Então nós temos uma característica importante aqui: estes fungos são produtores de melanina nas suas estruturas de parede celular, tá? E vão ter a presença da melanina como também tentar um agente, né, de resposta anti-imúnica. Olha só que bonito esse meu termo cunhado exatamente neste exato momento, tá? Mas irão trabalhar exatamente com esta característica, tá? Um dos pontos importantes e que chama atenção também, as lesões elas vão ocorrer na região da palma das mãos ou na planta dos pés, tá? Como um ponto importante a ser característico. Hoje nós temos a característica do agente etiológico como Ortai Werneck, né? Como ponto agora de nomenclatura, antigamente sendo reagrupado com outros nomes em alguns outros grupos, hoje já sendo reestruturado e reorganizado como Ortai Werneck, como ponto importante, né? É uma infecção endêmica de regiões tropicais e subtropicais, também muito comum na América Latina e no Brasil também. Algumas informações úteis a ter ser visualizado, não se tem ainda um fator direto ou uma consistência para tentar saber. Acredita que talvez seja por alguns fatores hormonais e pela presença de estrogênio, seja mais comum em mulheres, tá, do que em homens. O seu agente é um agente saprófito que se encontra em altas concentrações, principalmente em locais com concentrações salinas elevadas, como no mar, né? Em animais pertencentes, então, como crustáceos especificamente, tá? Na areia da praia, em alguns tipos de peixes, humus, tá? Em algumas regiões com concentrações específicas que nós podemos encontrar dentro da região litorânea, tá? Na parte de esgotos também, mas característico do ambiente praiano a ser visualizado. Então é um tipo de fungo na qual nós temos normalmente a característica de se contrair, né, quando se vai à praia, diferente da ptiríase versicolor, que recebe a culpa, a praia recebe a culpa, enquanto na verdade ela é comum de ser visualizada em qualquer localidade, porque ela tem abrangência mundial, tá? Ainda não se sabe muito bem o mecanismo de transmissão. Acredita que seja o contato do hospedeiro com a região da areia da praia que possa facilitar, e obviamente esta pessoa ela precisa apresentar um desequilíbrio imunológico para que isso ocorra, né, como um dos pontos principais. E tem-se ainda uma outra característica interessante que talvez seja importante ser discutida posteriormente, normalmente em crianças e adultos jovens, tá? Que são considerados imunocompetentes, mas talvez possam ser utilizados o termo de ingênuos, tá? Que vem até do inglês de naive, com sistema imunológico ainda não muito bem formado, e que possa então, a partir desta maior ingenuidade dentro destas questões, facilitar as interações.
Como nós vamos utilizar para visualizar, pessoal? Um principal ponto importante destas estruturas dentro do diagnóstico clínico, tá? São formados de máculas indolores bem delimitadas, tá? Geralmente únicas e não descamáveis, com uma localização específica, ou na mão ou nos pés, tá? O fungo ele vai ter, então, uma característica importante, tá? Pela produção de melanina na estrutura da parede celular, que vai conferir, então, uma lesão com características mais escuras, aonde nós vamos visualizar. Então, aqui é possível, através da imagem, nós observarmos, então, as organizações destas minhas estruturas. Né? E aqui o diagnóstico clínico sendo bem fácil de nós visualizarmos estas placas únicas e estas manchas localizadas em porções específicas que não têm a tendência a se espalharem por porções maiores. Muitas vezes sendo consideradas com sinais, né? Mas que depois, também se utilizando de alguns sinais clínicos, é mais fácil de nós visualizarmos, tá? Principalmente porque a borda é bem delimitada e dentro do processo de diagnóstico diferencial vai ser um fator importante. Por exemplo, no melanoma, eu vou ter a borda irregular e mais elevada, né, com caracterização de deformidades nessas estruturas da célula, enquanto na tinea nigra eu vou ter uma borda bem delimitada, sem alterações, né, e bem definido o local da inserção, né, e em alguns outros pontos também importantes a serem diferenciados. A parte do diagnóstico laboratorial vai ser feita a partir então de raspagem no local. Vão ser observados hifas septadas de coloração escura, são então hifas demáceas, irregulares com algumas presenças de células leveduriformes, tá? Nós vamos encontrar então colônias claras que vão se tornando negras na parte de macromorfologia e na micromorfologia a presença de células leveduriformes uni ou bicelulares com um septo central característico, um micélio alongado e tortuoso, com inúmeros septos a serem visualizados, como nós podemos observar aqui dentro do padrão. Então nós vamos ter no meio de cultura sendo visualizado então exatamente estas minhas estruturas que fazem o seu crescimento, e também uma característica importante é que normalmente vão se apresentar com uma formação parecida com cumiforme, né? Ou também cerebriforme, com estas circunvulações a serem visualizadas como algum ponto comum, tanto na parte verso e reverso, apresentando a mesma coloração escura, e aqui vocês podem visualizar então a distinção e a caracterização. Um ponto importante, gente, estas hifas são organizações de bicelulares, e vocês podem visualizar exatamente aqui o processo desta formação de células uni ou bicelulares, organizações meio leveduriformes, que vão ser características então, em alguns casos apresentando hifas mais longas, com septos bem definidos, né, e estruturações mais tortuosas, na qual nós vamos visualizar. Porém, boa parte do seu padrão apresentando então um componente destas células mais leveduriformes juntos, tá? Um ponto importante, se utilizar ácido salicílico ou retinóico, tintura de iodo como um padrão também importante, a presença então de se utilizar cetoconazol e troconazol também como um processo característico para desestabilizar a característica da membrana plasmática. Gente, vamos encerrar a nossa videoaula aqui. Nós já estamos aproximadamente então com 1h27 de aula, e vou deixar então para que a aula não fique muito extensa, trabalharmos então na nossa segunda videoaula estas características então de pedra negra, pedra branca e o restante das caracterizações então de micoses cutâneas para nós abordarmos, e estas principais características na qual nós vamos visualizar, tá, gente? Agradeço a atenção de vocês por terem então assistido esta videoaula, espero que ela tenha sido útil, tá? E que todos vocês possam aproveitar o material também, e que seja extremamente proveitoso estas organizações, gente. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e um grande beijo do professor Paulo para vocês.